Se você é um empreendedor e identificou que precisa de capital para fazer o seu negócio crescer, provavelmente o seu primeiro investimento será feito pelo investidor anjo. Fica no vídeo que eu vou te contar um pouco mais sobre ele. Pelo menos para mim, quando eu vi o termo investidor anjo, eu fiquei um tanto quanto curioso para poder entender o que seria de fato um investidor e o que ele faria para ganhar o título de anjo. E é muito comum você entender depois na prática qual é o reflexo e como você tem que escolher e ter o match perfeito entre a sua startup e o investidor para que ele tenha o título de anjo e não de diabo na sua vida. E eu acho que é importante entender o papel do investidor anjo para que de fato você fique confortável como empreendedor de receber o primeiro investimento dele. A primeira definição ali do investidor anjo não é regra, tá? Mas é muito comum que o investidor anjo ele já tenha sido um empreendedor ou ele é um executivo de carreira. Provavelmente esse cara guardou uma grana e agora nesse momento ele escolhe algumas startups e aí note esse termo, o investidor anjo escolhe alguns empreendedores que ele quer fazer um investimento de risco e ele geralmente busca uma empresa com alto potencial de crescimento, que naturalmente ele investe ali pensando em alguns múltiplos, ou seja, é muito diferente de pegar a grana e fazer um investimento tradicional. Ele é o primeiro participante desse mundo de Venture Capital, por isso que é importante conhecê-lo muito bem. E aí, qual que é o conceito do anjo, né? Como o investidor anjo, ele escolhe a empresa, ele olha para uma oportunidade na qual ele vai fazer o seu aporte, e aqui um ponto importante, não é necessariamente a grana o ponto mais relevante para você escolher um investidor anjo, mas sim aquele que tem algum alinhamento, estratégia, know-how, conhecimento e network para poder estar com você ali numa parte consultiva no dia a dia. Por isso que quando você fala de investimento anjo, é muito comum você ouvir um termo que é smart money. Então, não é literalmente grana por grana, porque hoje, felizmente, a gente tem acesso a capital de algumas formas. Mas o ponto mais importante é que o investidor anjo, além de recursos financeiros, ele agregue algo para sua empresa, para sua startup. Mas é muito importante ter esse match ali inicial. Como eu comentei, boa parte dos investidores anjos, eles prospectam os negócios com os quais eles têm uma tese de investimento ou de fato agreguem valor, seja aí o smart money que muita gente procura. E por isso que eu comentei que o investidor ele escolhe como além do capital, além do recurso financeiro, ele também precisa entregar um valor adicional, por isso que é um processo ativo de escolha. Por mais que a gente tenha a sensação, né, de que o empreendedor venda o sonho, ou ele prospecte os investidores, no final a mesa gira ao contrário. O investidor ele tem a tese, ele analisa alguns empreendedores e na hora que ele encontra, ele fala, putz, é esse cara, é esse que eu consigo agregar, efetivamente tem um negócio, se faz o deal, se realiza o primeiro investimento ali. Anjo naquela startup, naquela empresa, tá? Qual que é o ponto importante do investidor anjo? E aí, aqui algumas considerações para que esse anjo não vire o diabo na sua vida. Primeira coisa, existe uma regra, né? Alguns padrões no mercado da participação do investidor anjo em uma startup e uma empresa que é investida. E de classe é um investimento, uma participação mínima, tá? Um dos grandes erros que a gente vê que os empreendedores cometem é ir com muita sede ao pote. E às vezes vem um investidor numa fase inicial ali do negócio, propõe um aporte ali de 400, 500 mil reais por uma participação relativamente alta naquela startup. E o que é algo razoável é que o investimento anjo fique num range ali de 10% a no máximo 20%, sendo que 15% seria aí um deal ideal. Por que essa participação ela precisa ser mínima? Porque não parte do pressuposto que o investimento anjo vai resolver todos os problemas de recurso e necessidades que aquela startup tem de crescimento. Ele é o primeiro. E aí você começa essa jornada, as próximas rodadas de investimento. Então, se você parte, o seu primeiro pontapé de investimento, ele já pega uma parcela muito grande da sua empresa, do seu negócio, no médio prazo você deixa de ser atrativo para fundos ali de Venture Capital. Por quê? Você já vai estar diluído,
né? E aí você como empreendedor começa a perder aquele tesão do ponto de vista do negócio, você começa a ter custo-oportunidades diferentes. Então, o primeiro passo ele tem que ser bem dado. Então, garanta ali que a participação do investidor anjo no seu negócio está condizente ali com a fase que a sua empresa está, tá? Outro ponto importante: investidor não tem cadeira executiva, tá? Então o cara ele não vai atuar na empresa. Aí a gente está falando de papéis diferentes. Você pode estar falando de um sócio investidor, mas não de um investidor anjo. Então ele tem sim um papel de aconselhamento, de direcionamento, mas ele não precisa e não deveria estar sentado numa cadeira executiva, tá? E isso eu vejo como acontece também. Às vezes um cara saiu ali de uma carreira que ele fez, quer realizar o investimento numa startup, mas também quer trabalhar com os founders no dia a dia. E não é esse o propósito, tá? Não que isso não pode acontecer, não pode dar certo, assim, já vi inúmeros casos e as coisas acontecendo de uma forma positiva também, mas não é o tradicional. Então, um ponto de atenção aí para os empreendedores, tá? E um ponto, de novo, o dilema aqui do diabo. Às vezes o cara aporta ali R$300 mil de investimento na startup, quer sentar numa cadeira executiva e ter uma remuneração fixa. Aí ferrou, né? Porque daí em 12 meses, em alguns meses, a própria grana aportada vai reverter para esse cara novamente como remuneração. E como eu falei, é o investimento de risco, né? Como que ele mitiga o risco? Não é sentando numa cadeira executiva no dia a dia da empresa, mas de fato é fazendo todo o trabalho de mentor e acompanhamento e coach para aqueles empreendedores, tá? E não garantindo dali remuneração ou mesmo seu sustento. Não é esse o propósito, tá? Outro ponto importante: quase todo investidor anjo, ele faz co-investimentos. O que eu quero dizer? Ele lidera uma rodada de investimento, que o investimento anjo ele tem um range, não é padrão, mas às vezes é de 200 a 1,5 milhão de reais. Já vi menos, já vi mais, mas um intervalo ali que faça sentido a depender de N fatores, mas nem todos esses caras aportam essa grana sozinho. Então ele participa de um grupo de investidores ou ele é o investidor líder e convida outros investidores anjos. O que faz com esse investidor, né? Na realidade, por que o investidor ele faz isso? Além de diluir o risco, né? De dividir esse investimento com alguns outros investidores, ele também traz os caras que de fato podem contribuir com o desenvolvimento do negócio, tá? Então isso é uma prática muito comum. Existem clubes, existem grupos de investidores anjos que de fato fazem isso de uma forma muito organizada. Então aí você pode ter casos de, 20 empreendedores anjos entrando numa rodada e eles diluem isso num padrão, 50 mil, 25 mil como cota mínima, né? Mas tudo saindo de um mesmo percentual, tá? É algo bem interessante. Já fiz e participo de algumas rodadas de investimento assim como investidor, porque de fato você consegue apoiar muito mais o empreendedor e o múltiplo é do seu capital investido, então faz sentido, tá? Mas também tem o cara que fala, não quero co-investir com ninguém não, vou investir sozinho, tudo bem, tá? Mas aqui eu trago que isso é algo comum, você como empreendedor não se assuste, tá? Mas geralmente tem ali de 1 a 3 sócios investidores que lideram aquela rodada. E aí, às vezes, ele vai lá e convida outros investidores para participar também, tá? E como geralmente o investidor anjo faz, né, um investimento numa startup? Existem vários caminhos, tá? Existem várias estruturas de você realizar o investimento. A característica é que o investidor anjo, geralmente, ele seja uma pessoa física, mas pode também existir investidor anjo que faça os seus investimentos por meio de uma pessoa jurídica, tá? É comum você encontrar esses dois cenários aqui. Mas qual que é o ponto importante? Na hora de você receber um aporte de investimento, geralmente a ótica que a gente analisa é qual é o risco ou quais são as mudanças que podem acontecer na startup investida, tá? E qual é de fato a participação direta do investidor naquele negócio. Quase todos os investidores não querem aportar diretamente ou converterem o seu direito de participação no momento que eles fazem o investimento.
Então, quase todos usam um instrumento de dívida, né? Uma prática muito comum é usar um documento, um contrato, né? Que é um contrato de investimento, que é um contrato de mútuo conversível. Então, a primeira relação é os empreendedores, eles assinam um contrato de mútuo, ou seja, eles estão captando um recurso por meio de um instrumento de dívida, que é o contrato de mútuo, mas nesse contrato de investimento, ele vai trazer uma cláusula de conversão, ou seja, em algum momento os sócios vão decidir, os sócios com os investidores, né? Os investidores vão deliberar que eles querem converter aquele mútuo em participação, tá? Existe uma forma desse processo acontecer, depois a gente pode trazer isso de uma forma mais detalhada, mas o instrumento é um instrumento de dívida conversível em participação societária, ou seja, saio de uma grana que entrou na minha empresa por meio de um empréstimo que eu captei, mas que eu não preciso necessariamente pagar. Ele está atrelado a um direito de conversão em participação societária. Existem alguns caminhos disso no futuro, tipo, putz, e se eles não converterem? O que acontece com essa grana? Enfim, mas são coisas que a gente vai tratar num papo aí separado para falar mais especificamente sobre esses instrumentos, tá? E o último ponto que eu falei um pouco aqui também é fique muito atento ao contexto de smart money. Então, não é grana por si só, né? Mas é qual é o valor, qual é a estratégia ou por que ter aquele investidor anjo no seu negócio. Eu falei que o empreendedor, o investidor, ele escolhe a empresa a ser investida, mas é uma questão que acontece com o empreendedor também. Então, no final, é um casamento, é um alinhamento ali que faça sentido. Você, empreendedor, não espere precisar da grana para buscar investimento. Eu acho que você vai ter cenários e sinais disso de uma forma antecipada e não faça isso com pressa, tá? Acho que é muito importante ter consciência do que efetivamente você busca e dar tempo ao tempo para que tenha um casamento ali interessante entre o valor que vai ser investido, entre o conhecimento agregado que aquele investidor anjo vai te trazer e ao mesmo tempo a participação e os acordos gerais que vocês vão firmar. Existem várias questões, cláusulas ou termos que você precisa previamente conhecer antes de efetivamente receber o investimento. Vou trazer isso também para vocês num conteúdo ali separado. Para esse, espero que você consiga ter entendido de uma forma geral o que é o termo e quem é o investidor anjo e como ele é importante aí no desenvolvimento e na fase inicial do seu negócio. Deixa aqui seus comentários. Eu fiz a brincadeira do anjo em alguns cenários ele não ser um diabo e eu falo isso do ponto de vista de conhecimento e de momentos que eu identifiquei que efetivamente não foi feito um bom negócio, mas gosto de ouvir as experiências, compartilha aqui com a gente, deixe seus comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Dizente ali com a fase que a sua empresa está, tá? Cadeira executiva, tá? Então, para os empreendedores, tá? Para aqueles empreendedores, tá? Propósito, tá? Do negócio, tá? Então, não faz sentido, tá? Tudo bem, tá? Mas aqui eu assuste, tá? Antes que eu identifiquei que efetivamente não foi feito um bom negócio, mas gosto de ouvir as experiências, compartilha aqui com a gente, deixe seus comentários, tá?